FutureCom 2015. Acompanhe a cobertura completa no Canaltech. Muito se fala a respeito do 5G. As telecoms esperam oferecer esse serviço para o público já em 2020 e para que isso aconteça, muitos testes estão acontecendo. A Ericsson deve ser a primeira empresa a testar o 5G aqui no Brasil, isso já no ano que vem, 2016. Para falar um pouquinho a respeito disso, converso agora com o Edivaldo Santos, ele é diretor de inovação da Ericsson para a América Latina. Obrigado pela presença, Edivaldo. É um prazer estar aqui. Bom, falando do 5G, né, qual o impacto do 5G na vida de todos nós? Como vocês esperam, como vocês enxergam isso no futuro? O 5G ele tem um potencial gigantesco de transformação de indústrias e também da sociedade. A Ericsson acredita na visão de uma sociedade conectada onde tudo, absolutamente tudo que se beneficie em estar conectado à internet estará. Alguns exemplos que eu poderia citar são, por exemplo, o carro conectado. E para você ter uma funcionalidade como essa, você precisa de confiabilidade e de robustez das redes. E isso o 5G seguramente entregará. Saúde também, né? Saúde. Um outro caso é, por exemplo, você, através dessa baixa latência das redes 5G e da confiabilidade, um médico poder fazer cirurgias remotas e de altíssima precisão. É mais uma funcionalidade, mais uma característica das redes 5G. Mas como a gente estava conversando antes, assim, o 4G, quando chegou a nova tecnologia, falava-se em conexões de até 100 megabits por segundo, 300 megabits por segundo no 4G. Isso não acontece. Claro que tem vários problemas aí no meio do caminho, mas falar sobre isso do 5G não é também uma possibilidade de causar frustração no público? Ou realmente isso é algo que vai acontecer com certeza? Isso é realmente algo que vai acontecer. Eu acho que a gente precisa entender que muitas vezes a questão da velocidade da banda no 4G é mais uma questão regulatória do que uma questão tecnológica. Haja vista a performance de uma rede 4G na Europa e na América do Norte. O 5G ele causa muito interesse para a sociedade, seguramente para as operadoras, pelo potencial de transformação dos negócios. Isso definitivamente são características que vão estar presentes na rede 5G e por isso eu acredito que o 5G no Brasil e na América Latina vai ser um sucesso. Os investimentos ao 4G é recente, relativamente recente, né? Sim. As operadoras ainda estão tentando recuperar esse investimento. 5G já está logo aí. Como que as telecoms estão se preparando para isso? Ou como elas estão enxergando esse novo investimento? O 5G ele deve ser enxergado não como uma simples evolução da rede 4G, mas como um mega sistema operacional inteligente que preserva o investimento dos operadores nas redes 2G, 3G e 4G. Então isso dá aos operadores a oportunidade de oferecer casos de tráfego como, por exemplo, realidade ultra virtual ou banda larga em grandes centros, paralelamente a tudo aquilo que a rede 3G e 4G já oferece, protegendo o investimento que foi feito na rede 4G, a título de exemplo. Logo no começo falei dos testes 5G aqui no Brasil, né? Como que eles realmente vão acontecer na prática? Olha, a gente já começa alguns testes, foi anunciado pela nossa empresa recentemente, juntamente com a América Móvel, alguns testes. A gente vai trazer um test bed da rede 5G aqui para o Brasil, para que as universidades, essas indústrias, automobilística, educação, saúde, etc., possam já experimentar as benesses do 5G para que não apenas os operadores, mas também a sociedade e as indústrias possam iniciar esse processo de transformação. Mas como vai ser na prática? Assim? As universidades estão parceiras, a Universidade do Ceará, a Universidade de São Paulo e a Unicamp? É uma pergunta interessante porque assim, a tecnologia ela nasce desse trabalho que o Brasil tem o privilégio de fazer parte. Então, por exemplo, nós temos convênios com a Universidade Federal do Ceará na área de eficiência espectral para que a rede 5G entregue mais banda, mais velocidade do que, por exemplo, 4G e 3G e também na camada de controle para a gente entregar todos esses casos de realidade ultravirtual, etc., através de Universidade de São Paulo e Unicamp. Tá certo. Como está a discussão sobre os padrões para o 5G também? Vocês lideram isso? Né? Isso. A Ericsson tem uma posição de liderança na questão de padronização. A gente estima que por volta do final do ano que vem, começo de 2017, a gente tem alguns frames já padronizados para a rede 5G e a gente vai ter escala comercial larga escala em países como, por exemplo, América do Norte e Ásia em 2020. Talvez alguns países assim, em caráter muito experimental já em 2018. Ainda falando sobre testes, vocês também têm um outro teste com internet das coisas. Sim. No caso, para poder garantir uma duração de bateria cada vez maior, sim, né? Sim. Como que isso funciona? Olha, esse vai ser um dos focos desse acordo entre Ericsson e América Móvel. Então, por exemplo, uma rede 5G ela tem que se comunicar com os sensores absolutamente no momento necessário, não mais do que o necessário, para que a bateria, a vida útil das baterias vá de semanas para anos. Isso para otimizar a rede também, né? Também para otimizar a rede, porque uma das grandes benesses da rede 5G é dar vida à sociedade conectada numa escala muito maior do que aquela que a gente conhece hoje. E nesse caso das redes para a internet das coisas, pode-se usar uma rede mais simples também, né? 2G, 3G, é aí que entra essa questão. Exatamente. É aí que entra essa questão do controle que a rede 5G oferece, comandando 2G, 3G, 4G. Então você faz o reuso da rede 2G para, por exemplo, rastreamento de frota, rastreamento de containers. Você não precisa de muita banda.
Então você reaproveita o investimento que foi feito na rede 2G. E na medida em que você precisa de um pouco mais banda, você vai migrando para o 3G, 4G e as super velocidades numa rede 5G entre 10 a 100 vezes mais altas do que numa rede 4G. Já dá para falar sobre custos? Quanto o 5G deve custar para o usuário comum? Ele é mais caro do que o 4G na oferta ou na estrutura? Não dá para a gente falar precisamente de custo, mas um dos requisitos para as redes 5G se proliferarem mundo afora é que ela tenha custos comparáveis ao que a gente tem na rede 4G. E a gente já tem equipamentos como, por exemplo, o Radio Dot, que vão ser usados como base de desenvolvimento para a rede 5G, e com isso a gente não vai ter uma elevação significativa de custo, muito pelo contrário. Tá certo, tomara, né? Beleza, Edivaldo, muito obrigado pela conversa. Foi um prazer, muito obrigado pela oportunidade. Valeu.